obrigado pela vossa presença, em particular à Comunicação Social, sendo esta uma conferência de imprensa de apresentação do nosso mandatário para o desporto e para a cidadania, que é naturalmente uma alteração face àquilo que são os clássicos denominadores em relação à atividade normalmente atribuída a quem tem esta função. E, agradecendo à imprensa, quero obviamente dar uma palavra ao Hugo Almeida pela sua generosidade, pela simpatia, mas também pela sua disponibilidade em se juntar a este projeto que acredita numa Figueira da Foz do futuro. É isso que estamos hoje aqui a tratar. Quero agradecer ao Telmo e à Tânia e ao Ricardo a disponibilidade de nos abrigarem durante este bocadinho e obviamente à equipa, ao Ricardo, ao Antonino, ao Álvaro e à Cristina, a vossa disponibilidade também em se juntarem a nós. A apresentação do Mandatário do Desporto e da Cidadania tem para nós um conjunto de pressupostos que quero partilhar convosco. Pese embora vos vá depois distribuir este texto por digital, uma vez que nós não consumimos papel, porque somos verdadeiramente uma candidatura preocupada com a sustentabilidade ambiental, mas há aqui matéria que quero partilhar na conferência de imprensa e para aqueles que nos vão ver mais tarde através das redes sociais. Grande parte das necessidades das crianças e juventude cruzam-se com outras áreas do desenvolvimento do concelho. Mais emprego, mais segurança, educação significativa, espaços públicos de qualidade, saúde e bem-estar, oportunidades de participação, acesso à criação e à cultura, diversidade de atividades de lazer e de desporto, mobilidade sustentável. Políticas de juventude, tal qual as defendemos quando apresentámos faz hoje 8 dias a nossa mandatária para a juventude, devem ser desenvolvidas com os jovens e não para os jovens, se estão lembrados. Fiz questão de reforçar esta terminologia. Uma política municipal para o desporto, do nosso ponto de vista, sendo ajustada ao concelho, deve ter em conta políticas setoriais semelhantes ao nível regional, ao nível nacional e mesmo ao nível europeu. As principais áreas que gostaríamos de desenvolver nesta candidatura têm a ver com, ponto 1, um território para todos. A ideia de que o vínculo entre as crianças e os jovens e o território têm que ser restabelecidos. Só assim se assegura verdadeiramente um sentimento de amor à terra e o desenvolvimento de um espírito de cidadania que perdura. As crianças e os jovens devem poder circular no e usar o território de forma autónoma, livre e segura. 2. Participação e cidadania. A ideia do desenvolvimento sustentável pressupõe um cuidado com as gerações futuras, numa lógica de solidariedade intergeracional. Essas futuras gerações já estão entre nós e, como tal, faz sentido que façam parte de muitas das decisões que vão-se tomando. Uma participação cidadã começa a treinar-se desde muito cedo. 3. Inclusão e diversidade. Os jovens são todos diferentes e essa diversidade deve ser respeitada, constituindo um capital valioso. Importa dar espaço para a valorização e expressão das diferenças, jovens mais urbanos ou jovens mais rurais, rapazes ou raparigas, estudantes ou trabalhadores, de contextos socioeconómicos diferentes e de culturas diversas. 4. Saúde e bem-estar. O cuidado com a saúde física e mental é essencial quando se trata de seres em acelerado processo de desenvolvimento individual e coletivo. A forma como o território está organizado e as estruturas de apoio social que estejam implementadas podem ser determinantes no apoio a esta fase da vida. 5. Oportunidades de formação e de emprego. A existência de emprego é condição essencial para a fixação dos jovens, tal como é a qualidade de vida para o potencial da criação da família. A existência de uma rede de infraestruturas e equipamentos sociais desempenha também um papel decisivo. Por outro lado, a existência de oportunidades de emprego e de formação associadas à inovação tem potencial de atrair jovens adultos de outras proveniências. 6. Educação inovadora e relevante. Educar é bem mais do que a transmissão de conhecimento. A educação formal e os seus agentes estão num processo de transformação que precisa de ser apoiado. A diversificação de oferta educativa para os jovens adultos pode ser fator de atração e de dinamização do concelho. A educação não formal
pode e deve ser valorizada como espaço de desenvolvimento de competências para a vida e não apenas para um emprego. Por último, jovens como dínamo. A ideia de que as crianças e os jovens podem ser uma tremenda fonte de iniciativas, ideias, fora da caixa, da vivência de valores fundamentais. Importa criar condições e espaços para que este processo criativo e colaborativo seja a nível económico, empreendedorismo, artístico, desportivo, social, voluntariado ou mesmo de governação da comunidade. Perante isto, a candidatura assume aqui um conjunto de desafios que urge trazer para a Figueira da Foz. Primeiro, a prática desportiva ajuda a formar e a educar para a cidadania. Respeito pelas outras pessoas e pelas regras, respeito pela privacidade, pelo próprio corpo e pelos hábitos de vida saudável, aprender a ganhar e aprender a perder, aprender a trabalhar em equipa, respeito pelos espaços lúdicos, de lazer e de desporto, respeito pelo meio ambiente. Urge, por isso, criar na Figueira da Foz uma política desportiva que acolha o dever de formar e educar para a cidadania e que seja pautada por objetivos relacionados com o crescimento dos indivíduos como cidadãos. Segundo, o fomento da prática e cultura desportiva da população e a valorização do desporto como meio de desenvolvimento sustentável funcionam como instrumento de inclusão social, não só a dimensão dos deficientes, dos paralímpicos, mas também no campo das desigualdades sociais. Urge criar na Figueira da Foz uma política de inclusão social que acolha no seu seio a vertente desportiva e a sua capacidade de combater as várias exclusões sociais. Terceiro, e aqui aproximamos muito do perfil do nosso mandatário, o fair play. O fair play é um conceito que mistura desporto e cidadania, transmitindo a ideia de que, visando o seu mais alto rendimento e dando o seu melhor para ganhar, o jogador, o atleta, não deve ou pode tirar qualquer vantagem de algo exterior ou violador, quer das regras previamente definidas para cada jogo, quer das regras de relacionamento da cidadania. Urge, por isso, incorporar o fair play como modo de estar na vida, seja no desporto, seja na vida profissional, seja na sociedade. Queremos deixar hoje, apenas como apontamentos, alguns dos projetos que trazemos para a Figueira da Foz. E esses projetos, que hoje são apenas indicativos, são o prelúdio daquilo que vai ser o trabalho que iremos apresentar, como sabem, com o nosso grupo de trabalho, com o Think Tank, das áreas programáticas daquilo que vai ser o Programa da Governação da Figueira da Foz. Primeiro projeto, Figueira da Foz 360. A Figueira da Foz tem condições únicas para se posicionar ao longo de todo o ano como a melhor praia da Europa para a prática do desporto e atividades ao ar livre, como aquilo que nós usamos nas tendências International Leading Destination para o segmento dos desportos de praia. Figueira da Foz tem esta vantagem competitiva única de um areal com estas dimensões que lhe permite posicionar como o melhor destino da Europa para as atividades do desporto e atividade ao ar livre. Segundo, a Figueira da Foz cidade surf, através de um conceito ligado ao lifestyle, à arte e aos produtos endógenos da região, a par de outras modalidades, como a cidade do Rio, como a cidade que tem vento, e que vai permitir modalidades como o remo, como o pádel, como a vela, como os desportos náuticos, como a motonáutica, como o aproveitamento do rio, etc. E por isso, queremos que seja mais do que apenas a cidade surf, que ela continue a privilegiar a sua relação com projetos que eu conheci e que infelizmente se perderam. Lembro-me do fusing. O fusing era um conceito que associava o desporto, a criatividade, a cultura, a gastronomia, o lifestyle, os jovens e que infelizmente se perdeu. Ou, eventualmente, reforçar projetos, como nós hoje conhecemos, o Gliding Barnacles, entre muitos outros, que são já um cartaz de visita da Figueira da Foz. Terceiro, a Figueira da Foz como destino de desporto ativo e natureza. A Serra da Boa Viagem, um local de eleição para a prática de desportos de natureza, enduro em bicicleta, downhill, cross-country, trail running, orientação, entre muitos outros. Quarto, a Figueira da Foz como uma aposta muito clara naquilo que pode vir a ser uma modalidade farol,
garantindo as condições, sobretudo económicas, para que se compita na principal divisão nacional, como foi o caso do basquetebol, que durante tantos e tantos anos, um emblema da cidade, um emblema do concelho, um emblema da região. Quinto, a Figueira da Foz, cidade e concelho do desporto informal. Possuímos extraordinárias condições locais para a prática do chamado desporto informal. O Parque das Abadias, a Praça do Forte, as zonas desportivas de praia, os passadiços, as ciclovias, promovendo a aposta em projetos e iniciativas que incentivem as atividades informais de desporto comunitário, com um impacto muito positivo para todos os residentes, bem como para todos aqueles que nos visitam. Estes 5 pressupostos são aqueles que queremos trabalhar a partir de agora e apresentar aos figueirenses no nosso programa de governação do município para os próximos anos, assente nestes pressupostos. Para isso, quisemos juntar alguém que agradeço a sua disponibilidade, o empenho e, sobretudo, o que simboliza para agentes de Buarcos e para agentes do Concelho da Figueira da Foz e para o país. Nasceu a 23 de maio de 1984 na Figueira da Foz, estudou na Escola Secundária Cristina Torres. Em 2001 transferiu-se para o Futebol Clube do Porto. Depois representou clubes como o Werder Bremen, o Besiktas, o Cesena, o Krasnodar, o ASI, o Hannover, o AEK Atenas, o AEK Split, a Académica de Coimbra. Representou 57 vezes a Seleção Nacional A, também em todos os escalões jovens. Ganhou 2 vezes o Campeonato Português pelo Porto. Devia ter sido pelo Sporting, mas ganhou 2 vezes a Taça de Portugal pelo Porto. 2 vezes a Supertaça de Portugal pelo Porto. 1 vez a Liga dos Campeões pelo Porto. 1 vez o Torneio de Toulon pelos Sub-19. 1 Taça da Alemanha, uma Supertaça da Alemanha, 1 Taça da Turquia e 1 vez campeão nacional da Grécia. Tem 4 europeus por Portugal nas camadas jovens. Participou nos Jogos Olímpicos por Portugal. 2 vezes nos europeus pela Seleção A de Portugal. 2 mundiais pela Seleção A de Portugal. E tem ainda 595 jogos e 192 golos na sua carreira. Falo naturalmente de um filho da terra, que o Álvaro Rocha e outros que aqui estão conheceram desde miúdo, que dá pelo nome de Hugo Almeida, que aqui está ao meu lado. O Hugo Almeida nasceu na Figueira da Foz, reside hoje em Coimbra, filho de Luís Almeida e Maria Almeida, apaixonado pela Figueira da Foz e por Buarcos, pelas suas pessoas, pelos seus amigos, pela sua terra. É filho de uma terra que desde muito cedo teve que sair à procura de um sonho, representando e elevando o nome da sua terra ao mais alto nível do futebol mundial. O Hugo sonha com uma Figueira mais ativa no desporto em geral, mas principalmente nos desportos de praia, atendendo ao vasto e gigantesco areal que temos e propício a muitas diversões para todas as idades. O Hugo Almeida, aqui presente, sonha com uma Figueira da Foz repleta de pessoas, como sempre foi, e se habituou a crescer e a ver. E, naturalmente, a uma Figueira da Foz que seja novamente um dos nossos principais destinos turísticos nacionais e internacionais. Muito obrigado, Hugo, pela tua amizade, muito obrigado pela tua confiança, muito obrigado pelos teus créditos em relação a esta candidatura. E o Hugo vai só terminar com 4 ou 5 ideias que traçou para vos apresentar na área do desporto e depois fico, obviamente, disponível para alguma questão que queiram colocar. Hugo. Antes de mais, bom dia ou boa tarde a todos. Isto de falar não é muito a minha praia, mas acredito bastante neste projeto. Bem, as ideias que eu apresentei a Pedro Machado, eu gostaria muito de captar eventos internacionais em todos os desportos para a Figueira da Foz, facultar a atividade física a todas as gerações, criar um centro de alto rendimento e formação desportiva para desportos de areia, com que todos os clubes nacionais e internacionais venham estagiar na nossa terra, criar eventos para todas as idades, mas também muita prioridade à idade sénior para quem possa participar. Fazer com que a Figueira da Foz e Buarcos sejam o coração do desporto de praia em Portugal. E acabo, como acho que tem que acabar, acima de tudo, acima de todos os partidos, é o candidato Pedro Machado que me inspira total confiança e acho ser o homem certo para a nossa cidade. Muito obrigado a todos.